Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Rodrigo do MR Canal Música e Eletricidade e hoje nós vamos para mais um vídeo falando sobre música. E o assunto de hoje será o seguinte: como ter uma boa embocadura na clarineta. Mas antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos tocar aqui uma peça musical. Esse aqui é meu filho Dário Rodrigo e ele vai tocar aqui junto comigo um minueto de Johann Sebastian Bach. Esse minueto é um alegreto e antes do assunto vocês vão ouvir esse minueto aí em forma de dueto. Bom pessoal, então, como nós falamos, o assunto de hoje será como ter uma boa embocadura na clarineta. E eu vou dar umas dicas, né, para vocês aí, principalmente para os iniciantes de clarineta, né, como adquirir uma boa embocadura. Primeiro, o primeiro passo é você ter uma escolha do número da boquilha que você vai usar. Existem as boquilhas mais fechadas e as mais abertas, né? Então é necessário que o músico ele se adapte a um certo número de boquilha. Eu, por exemplo, eu uso a boquilha 5, né? Se eu for usar uma boquilha 3, eu já acho estranho, né? O segundo passo, pessoal, é você se adequar ao número da palheta que você está usando. Nós sabemos que jamais o músico que toca clarineta ele pode ficar somente nos números baixos de palheta, né? Ele tem que ir subindo aos poucos até chegar mais ou menos aí a palheta 3, 2,5, mais ou menos por aí. Depois de você adaptado a boquilha e você adaptado a um certo número já da palheta, então existem algumas técnicas que o músico deve seguir, né, rigorosamente para se ter uma boa embocadura. Primeiro, né, qual a primeira técnica? É estudar notas longas, né? Por quê? As notas longas, elas além de dar uma certa resistência para o nosso pulmão, né, também dá uma certa resistência para os músculos do rosto, que também faz
parte da nossa embocadura, né? Principalmente esses músculos aqui. Quando o músico ele está com a embocadura fraca, né? Embocadura ruim, então ele toca poucos minutos, né? E já dá uma certa cãibra aqui, principalmente nessa parte aqui dos músculos do rosto. O músico que ele tem uma embocadura boa, ele tem uma certa resistência aqui, né? Outro passo muito importante, pessoal, é o jeito de colocar a boquilha na boca, né? Às vezes tem pessoas que querem colocar a boquilha solta na boca, e isso não é bem aconselhável. Como se deve colocar a boquilha na boca, né, corretamente? Os dentes incisivos superiores devem apoiar aqui, né, nessa parte aqui superior da boquilha, e os dentes incisivos inferiores devem fazer tipo um alcochoado aqui no lábio inferior, enquanto que o lábio superior vai fazer uma certa cobertura nos dentes, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, essa é a forma correta de colocar a boquilha na boca, né? De fazer uma correta embocadura. Outro detalhe muito importante, pessoal, é a forma de soprar no instrumento. Muitas vezes o músico ele coloca a boquilha corretamente na boca e ele não sopra corretamente. Primeiro tem que ter a postura, né, a postura física. Tem que manter sempre o busto, o tórax reto, né, e procurar encher os pulmões de ar. E não, né, procurar encher a barriga de ar. É diferente, né? Quando nós enchemos os pulmões, nós empurramos o nosso diafragma para baixo. Então o músico deve fazer isso aí corretamente, né? E como liberar esse ar de uma forma correta? Nós devemos, né, o músico que toca clarineta, para ele ter uma boa embocadura, ele deve liberar esse ar, digamos assim, bem pelo meio da boca, né? Sem deixar com que o ar venha se espalhar aqui pelas bochechas, né? O ar passa pela garganta e deve sair bem pelo meio da boca aqui, já entrando na boquilha, né, aqui pela câmera e passando pela janela, né? Então isso é muito importante. Depois disso aí, vem os exercícios técnicos, que são aqueles que vai mudar de posição de uma nota para outra. De preferência você usar as posições que são semelhantes, né, com registro e sem registro. Por exemplo, né, você pode começar do Mi e usar o Si, Mi, Si com registro. Isso aí também ajuda muito para a sua boa embocadura. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo mais ou menos assim, ó. E assim em diante. Então, pessoal, para se ter uma boa embocadura na clarineta, essas são umas das essenciais técnicas, né, que o músico jamais ele deve dispensar nos seus estudos diários, né, e para que o seu som saia um som agradável, né? E falando em som agradável, talvez no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre expressão musical, porque o músico ele não expressa bem se ele não tiver uma boa embocadura, né? Eu vou dar aqui um exemplo, né, de dois sons. Vou dar um exemplo como se eu tivesse com a embocadura ruim e com a embocadura minha atual, né? O mesmo trecho. O primeiro com a embocadura como se tivesse com a embocadura ruim. Agora eu vou dar um exemplo, né, com a minha embocadura atual. Então você pode observar que há um colorido musical, há uma forma agradável de se ouvir quando o músico ele tem uma boa embocadura. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, então deixa aí um like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.